Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer uma novidade, nós iniciaremos uma série de mensagens para abençoar a sua vida. E o texto de hoje que eu escolhi é o texto de Marcos capítulo 4, versículo 40. E disse-lhes Jesus: por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? Esse texto faz parte de um contexto de uma clássica história que você conhece, onde Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos entrarem no barco para que possam passar para outra margem. Versículo de número 35 do capítulo 4 de Marcos, é Jesus dizendo o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. O versículo 40, que foi o versículo que nós lemos, Jesus então repreende os discípulos dizendo: por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? É claro no texto, Jesus estabelecendo sobre os discípulos uma promessa, e essa promessa é que os discípulos precisavam entrar no barco para que pudessem atravessar o mar da Galileia, para que pudessem chegar na outra margem. Por que os discípulos precisavam ter fé e não ter medo? Por que os discípulos precisavam ser ousados, ser corajosos? Porque eles precisavam perceber que no versículo 35, Jesus libera sobre eles uma promessa, e a promessa ela tem que ser uma convicção do nosso coração, a ponto de entendermos que não importa o que aconteça no processo da nossa caminhada, a promessa foi estabelecida, e porque a promessa foi estabelecida, ela se cumprirá no tempo determinado. Por que aquele barco não poderia afundar diante daquele temporal, diante dos vendavais? Porque simplesmente aquele barco, a vida dos discípulos que estavam ali, estavam debaixo de uma promessa. Por que você precisa ter fé? Por que você não pode ser tímido? Por que você precisa ser corajoso? Porque você está debaixo de uma promessa, e a ordem é: entre no barco, navegue, viva a vida, entendendo que você foi chamado para atravessar o mar, chegar à margem, estar do outro lado. Segundo, por que os discípulos precisavam entender que eles não podiam temer o temporal e o vendaval? Porque aquele barco carregava a presença daquele que tem todo o poder. Imagine você se aquele barco com a presença de Jesus afundaria. Imagine você se aquele barco carregando a presença daquele que tem todo o poder sofreria algum dano. Os discípulos precisavam entender que diante da tempestade da vida, diante dos vendavais da vida, aquele barco não poderia sofrer dano simplesmente porque nele havia a presença daquele que tem todo o poder. Então, primeiro, você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, e essa promessa te dá a garantia de que você chegará a outra margem. Segundo, você tem a presença daquele que tem todo o poder. E porque você tem a presença daquele que tem todo o poder, a sua navegação não sofrerá dano por causa da presença. Terceiro, para encerrarmos, aquele barco não poderia sofrer dano, aquela embarcação não poderia sofrer prejuízo, simplesmente porque a promessa que estava sobre ele, a presença que estava sobre ele, era simplesmente uma promessa e uma presença de poder. Jesus então é despertado por um discípulo, e aquele despertamento fez com que Jesus repreendesse os discípulos, dizendo: por que vocês não têm fé? Por que vocês têm medo? Então Jesus dá uma ordem ao vento e dá uma ordem ao mar, e o texto vai dizer que há uma grande bonança, simplesmente por causa do poder e da autoridade que existe sobre Jesus. E é exatamente essa palavra que eu queria deixar para você nesse tempo, onde existe uma promessa liberada sobre a sua vida, de que você chegará na outra margem, e existe uma presença que te traz garantia de que você chegará intacto na outra margem, e por causa dessa presença existe poder para que as circunstâncias nessa navegação, nesse processo, nessa caminhada, sejam administradas, sejam controladas por aquele que rege o universo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.